antes. Quem tiver pergunta, por favor. Eu tenho também. Pode fazer. Eu tenho uma para o Edu já. E eu tenho uma para o Fred. Então, só para começar já. Para o Edu, eu sei que você está estudando esse tema, tá? Mas eu queria que você falasse assim, rapidinho. Como que a gente resolve o problema da tentativa sem o elemento volitivo do dolo? Tenta o quê? Né? Se a punição da tentativa estaria sentada na vontade que, né, o agente tem de praticar o quê? E para o Fred, se então os elementos de valoração do fato não são uma redundância nos tipos penais que os contêm, dado que isso seria analisado no momento posterior, já no âmbito do próprio injusto. Pode começar. Excelente pergunta e ainda não tenho a resposta para essa pergunta precisa, porque, na verdade, eu comecei a estudar agora a tentativa e, quando eu estava elaborando o processo na confecção da tese, a discussão sobre a tentativa foi uma das primeiras questões que vieram assim, à mente, como resolver os problemas dos crimes tentados sem o elemento volitivo. Na verdade, um modo de contornar uma possível incongruência seria interpretar sempre à vontade a partir daquela perspectiva normativa. Então, você resolveria sem maiores problemas. Mas eu confesso que ainda não vejo incompatibilidade com uma teoria cognitiva, mas eu não posso me comprometer agora com a resposta, até porque estão gravando, e ainda não sei se ela está precisa. Então, eu prefiro... prometo que enviarei depois, por e-mail, se vocês quiserem, a resposta dessa pergunta. O outro livro, certamente próximo, sobre tentativa. Professora Heloísa, a senhora foi certeira. Inclusive, esses elementos de valoração global, tal como eu os defini, para quem os restringe a este ponto, porque esse termo, digamos, o campo de aplicação dele ainda não está muito claramente definido, varia de autor para autor, né? Mas para quem os restringe a esse ponto, como as referências que a lei faz à ilicitude da conduta ao defini-la, né? Na maioria das vezes é redundante, sim, é desnecessário. O próprio Roxin, em alguns pontos, em algumas passagens, ele fala dessas referências à ilicitude da conduta na lei como referências redundantes, referências desnecessárias. Mas ele mesmo não ignora que isso pode ter repercussões em alguns tipos que acabam ficando, em alguma medida, imprecisos, especialmente isso gera uma imprecisão do tipo de erro, né? Do que assim, o erro sobre sobre a ilicitude, sobre a injustiça, sobre o caráter indevido da sua conduta, se ele é um erro de tipo ou erro de proibição, né? Até o Roxin vai dizer que esse erro é um erro de proibição, que o erro de tipo seria simplesmente o erro sobre os pressupostos da falta de justa causa, sobre os pressupostos da injustiça, sobre os pressupostos da ilicitude. O problema é que a lei não fala quais são esses pressupostos. Aí, só para eu pegar um caso aqui claro, assim, então, assim, por exemplo, perturbar o consumidor no seu sossego para fazer uma cobrança injustificadamente, né? Esse que é o tipo segundo a lei. Tá? Por meio desse injustificadamente, muita coisa, não é incluída para delimitar aí o que exatamente está se proibindo. Não se está se proibindo qualquer cobrança que perturbe o sossego
do consumidor, mas só aquela perturbação do sossego que se dê em tais circunstâncias que se considere, portanto, injustificada. E essas tais circunstâncias a lei não fala, né? Então, acaba sendo um elemento que, de uma certa maneira, a lei emprega para legitimar a incriminação de uma conduta cuja punibilidade seria, em princípio, duvidosa, cuja punibilidade seria, em princípio, ilegítima, né? Acrescentando ali um caráter injusto, um caráter sem justa causa, um caráter indevido, meio que suprir, na verdade, o déficit de punibilidade que, em princípio, aquela mera proibição de perturbar o sossego do consumidor com uma cobrança teria, mas sem dizer exatamente quais são os pressupostos, quais são as características da conduta que fazem dela uma conduta injustificada. Então, esse é um problema, que viola, naturalmente, é um problema de legalidade. Sim. Só para assim, dizer que essa não é uma discussão meramente teórica ou, né, quase um exercício só de intelectualidade, mas isso tem todo o impacto no âmbito do concurso de agentes, porque o erro de proibição não se comunica e o erro de tipo afasta a possibilidade de uma coautoria. Ele confirma a autoria imediata e afasta a possibilidade de participação. Então, no âmbito do direito penal econômico, que tem geralmente várias pessoas envolvidas na prática, um erro de tipo do autor imediato pode transformar essa realidade numa autoria imediata e pode eliminar uma participação completamente. Perfeito. E o erro de proibição não necessariamente é discutível, né? Aí se tem autoria imediata via erro de proibição, mas é mais discutível e, de qualquer forma, não se comunica aos partícipes, né? É possível, então, a participação num fato exculpado. Não, num fato, desculpa. Num fato exculpado. Sim. Exato. Limitada a participação. Então, é bastante assim. Imaginem que a pessoa da frente, o autor imediato, erra sobre um elemento do dever que não está, portanto, um erro de proibição. Isso traria para ele a responsabilidade pelo injusto. Sim. E transformaria o que deu a ordem no instigador. E se ele erra de tipo, o instigador deixa de ser instigador e passa a ser autor. Isso tem bastante impacto também nessa fragmentação das empresas também. Perfeito. Fred, na verdade, quando você estava falando sobre a concepção do Frisch, a primeira coisa que me veio à memória foi também a concepção do Frisch no que diz respeito ao dolo. Frisch inaugura ali inicialmente uma tentativa de definir o dolo a partir de uma perspectiva meramente cognitiva, objetiva, e utiliza como objeto do dolo um fragmento do tipo penal, ou seja, não mais à vontade, mas também no dolo utiliza essa expressão da decisão contra o bem jurídico, que é uma decisão que vai aproximar a concepção dele da concepção de Roxin. Ou seja, e atrair para o âmbito do conceito de crime de dolo os mesmos problemas que a categoria tem no âmbito do erro, o mesmo problema que as categorias têm no âmbito do dolo. Um problema que há na concepção do Roxin e que ele tenta, talvez, aprimorar num texto de 2011, que eu traduzi recentemente, apontar algum critério para conseguir identificar o que seria essa decisão contra os bens jurídicos. O que seria, o que expressa essa decisão, como o exemplo que você deu lá do Natal? Não seria mais uma decisão no sentido psicológico, mais atributivo. Roxin, hoje em dia, a gente já pode dizer que, hoje, Greco-Roxin, Roxin-Greco, sai de uma concepção volitiva pura e parte para uma concepção volitivo-normativa, se quisermos usar assim, porque ele aponta aproximadamente 3 ou 4 critérios a partir dos quais você pode derivar o conceito de vontade. Frisch chega a apontar ou sinalizar algum critério de como você identificaria essa decisão no âmbito do erro, ou seja, que a conduta tem que expressar também uma decisão contra a norma, etc., ou não? Essa é muito mais a expressão, né, de uma decisão, porque o critério, assim, numa abordagem mais geral, né, ele fala de uma decisão injusta.
né? Decidir-se a agir, né? De forma contrária ao direito, né? Mas, sim, ele deriva isso que ele chama de decisão exclusivamente no caso, por exemplo, do erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, né, do conhecimento pelo sujeito, né, digamos, de todos os pressupostos do caráter típico da sua conduta, né, e do reconhecimento pelo sujeito de que não estão presentes ali nenhuma das circunstâncias que, à luz do direito, justificariam aquela conduta, não sendo, todavia, necessário que ele venha performar essa avaliação da sua conduta como injusta, né? Não precisa que ele, não é necessário que ele reproduza, né, o desvalor jurídico da sua conduta, mas que ele conheça todos os pressupostos positivos e negativos, portanto, os pressupostos de uma causa de justificação, né, que fazem objetivamente da decisão de praticar aquela conduta uma decisão ilícita, né? Então, você conhecer os pressupostos da ilicitude daquela ação, ainda que ele não reconheça essa valoração, né, de ilícita dessa ação praticada nessas circunstâncias por ele conhecidas. Mas, de fato, quando ele fala que em decisão, me parece também que ele está falando de um sentido objetivo de decisão que decorre do mero reconhecimento dessas circunstâncias, né? E, no caso específico das leis penais em branco, aí ele vai dizer, né, olha, eu só posso vislumbrar a decisão de praticar uma conduta como, e aí vou usar um exemplo dele, né, deixar de entregar o empresário falido um livro de escrituração contábil obrigatória, né, nessa decisão de não escriturar, né, um livro obrigatório, ela só pode ser lida, ela só expressa uma decisão contrária ao bem jurídico, o bem jurídico que seria, né, o direito dos credores, né, a proteção ao direito dos credores, à própria ordem tributária, conforme o caso, se ele realmente conhecer a obrigatoriedade da escrituração daquele livro, né? Porque no simples fato de escriturar o livro diário, deixar de escriturar o livro razão, ou de escriturar o livro razão e deixar de escriturar o livro diário, não há um sentido de prejuízo para credores, nem para a ordem tributária, a menos que o sujeito saiba que naquela condição dele, pela magnitude da empresa dele, pela natureza da atividade que ele desenvolve, ele é obrigado a ter um livro diário, ele é obrigado a ter um livro razão. Mas, enfim, então, aí ele poderia perceber, não, essa conduta, a decisão de contrariar essa obrigação poderia ser percebida objetivamente como uma decisão contrária a um bem jurídico. Mas, de fato, essa decisão não me parece ter em Frisch um sentido de um plus em relação ao conhecimento, de uma aprovação. Ela decorre exclusivamente do conhecimento desses predicados que constituem o sentido, que conferem à conduta um sentido objetivo de injusto, um sentido objetivo de contrariedade a bem jurídico. Não sei se eu respondi.
Alguém mais? Trocou de lado? Troquei para ficar perto do café. Eduardo, boa tarde. Queria te fazer uma pergunta mais conceitual, talvez até saindo um pouco da dogmática hardcore mesmo. Quando você fala em representação, quando você fala tenta afastar um pouco o elemento volitivo, partindo para essa representação, eu queria saber um pouco qual que é o arsenal conceitual, de onde você tirou, qual foi a sua influência mesmo. Porque pensando na filosofia, quando a gente fala em representação, é muito difícil desvincular a representação da ideia de vontade. Desde aquela ideia de que a representação é a adequação das coisas. Então, eu tenho todo o meu campo de visão aqui, mas eu foco, né, eu estou olhando para você, a gente está conversando, eu foco na sua imagem, eu foco. Isso a representação já seria um ato volitivo. A vontade ela está em todo esse processo. E mesmo no século XX, a palavra representação sai um pouco de cena e entra em intencionalidade. Né? Então, eu queria saber assim, como que foi para você construir isso, porque pareceu bastante complexo. Posso tentar emendar uma pergunta que você tem que responder os dois? Emenda. Pode. A minha é um pouco, acho que é num nível de abstração menor, mas tem a ver com isso, que seria o seguinte. Me parece assim que na história dogmática de normativização do dolo, seja por meio de um maior peso ao que pode ser chamado como o seu aspecto cognitivo, seja pela supressão do aspecto volitivo e pela formulação, portanto, de um conceito cognitivo de dolo puro, é marcada por uma série de críticas que me parecem injustas. Queria ouvir de você o que você acha a respeito de como esse processo de normativização do dolo ele criaria uma espécie de objetivização da responsabilidade penal. No seguinte sentido, no sentido de que se a representação que é aferida no curso de um processo de responsabilidade ela é atributiva e, portanto, ela depende de um terceiro que não o próprio sujeito, a avaliação sempre será, essa é a crítica, ou sempre seria, uma avaliação com base em uma figura que se faz daquele sujeito concreto, ou seja, com base em uma percepção externa do que é o sujeito concreto em sua múltipla configuração. Dizem alguns autores, eu queria ouvir como você enxerga isso, me parece uma crítica muito injusta, eu queria ver como que você resolve isso, porque eu acho que o teu livro, inclusive, vai ser criticado nesse sentido, eventualmente. Que isso viola a ideia de responsabilidade subjetiva. Eu não estou olhando como aquele sujeito se comportava em relação a determinado processo causal. Eu estou olhando como que a figura do sujeito, tal como pensada pelo juiz, e aí, inclusive, dizem os críticos, isso vai abrir espaço para uma tendência de cada vez mais dizer aquele cara poderia saber, aquele cara tinha condições de saber, o homem médio teria condições de saber, por aí vai. Então, eu queria saber um pouco como você enxerga isso, se você enxerga que a construção de um conceito cognitivo mais intenso de dolo incorre em uma certa objetivização da responsabilidade penal e, portanto, seria criticável ou não. Queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Bem, obrigado pelas perguntas. Seu nome? Pedro e Yuri. É um prazer para mim discutir essa temática e poder esclarecer, talvez, alguns elementos, alguns conceitos que, durante a exposição, não tinham ficado claros. Para mim, na verdade, você está preciso quando você fala de representação e vontade. Para mim, esses dois elementos, se quiser insistir com ambas as nomenclaturas, são inscindíveis. Quando você representa um determinado comportamento e, mesmo assim, prossegue nesse determinado comportamento, você quer esse comportamento assim, em qualquer carga semântica que você quiser atribuir ao termo. Então, e justamente por isso, ou seja, por essa impossibilidade de cindibilidade entre um e outro, é que você não pode tratar em níveis distintos um e outro comportamento. Então, nós imaginemos que essa moldura do que é necessário para você prosseguir ou não com o seu comportamento já é dado pela sua representação, e se você prossegue com esse comportamento, você não pode mais dizer, em maior ou menor medida, que você não queria esse comportamento. Há uma contradição lógica de você tratar em níveis distintos algo que pertence, na verdade, à mesma categoria. Então, assim, me parece... Essa foi uma das razões pelas quais sempre me pareceu muito incongruente afirmar que eu represento um determinado comportamento, um perigo, e não quero. Assim, não, eu dou
para usar sempre o caso do esperma, que, para que não compreenda mal, e o do sangue, que são as criminalidades mais tradicionais, sempre meio incongruente você dar uma machadada na cabeça de um indivíduo e falar, bem, eu só queria causar uma lesão corporal. Quem representa o risco que causa com uma martelada na cabeça quer matar uma pessoa, se quisermos insistir com a separação de ambas as categorias. Então, me parece que você está preciso, elas são inscindíveis, e, por isso mesmo, sua representação já traz em si essa carga suficiente para o nível de atribuição. Yuri, obrigado pela sua observação. Eu sei, já estou preparado para as críticas que virão daí por diante, mas esse é, na verdade, um equívoco de imaginar que a retirada do elemento volitivo representa uma objetivação da responsabilidade penal. Um exemplo, eu já passei para vocês aqui, ou seja, eu acho que isso é mais causado pelo medo de abandonar a vontade, porque nós sempre estivemos a ela pegada, do que uma reflexão prática. Se nós lembramos do caso Lachmann, ou o caso que eu exemplifiquei aqui para vocês da sonegação fiscal, nós temos hipóteses tratadas tradicionalmente como hipóteses de dolo sem vontade. O dolo eventual também não tem vontade. Nós precisamos de um recurso linguístico, ou seja, nós não abrimos mão dessa vontade, mas buscamos um recurso linguístico para justificar a atribuição dessa responsabilidade. O que é, quando a gente pergunta assim, assumir o risco de produzir o resultado? Eu não sei em que medida isso objetivaria, um dolo cognitivo objetivaria a responsabilidade, e eu não sei em que medida. Por exemplo, nós chegaríamos a uma ampliação do elemento do campo do dolo. Por exemplo, nas hipóteses de acidente de trânsito, aqui quase que associada matematicamente a álcool e velocidade e dolo, uma concepção cognitiva criada a partir dos parâmetros que eu aponto, dificilmente chegaria, em todos os casos, a uma atuação dolosa. Excepcionalmente, sim. Então, não objetivo do racha também. Esses casos são alguns casos que são solucionados aí. Nós não valoramos as pessoas, nós valoramos comportamentos. Então, o que o terceiro observador precisa valorar é o comportamento do indivíduo. E quem tem que valorar esse comportamento não é o próprio indivíduo, é o terceiro a partir de parâmetros que você apronta. Então, não tem como nós falarmos em ausência de instrumentalização do sujeito, de retirada da autonomia e por aí vai, porque nós continuamos e seguimos valorando o comportamento. E a valoração de comportamentos a partir de parâmetros que são apontados são muito mais previsíveis e possíveis. Então, por exemplo, eu crio um critério de relação entre o nível de intensidade do perigo e o grau de vulnerabilidades de vítimas, por exemplo, nas hipóteses de crime de homicídio. Então, ser dolo ou ser culpa dependerá da combinação desses dois critérios. A partir daí, nós chegamos a uma determinada conclusão. Quem desfere, por exemplo, machadadas, socos em regiões letais, vitais, não realiza outro compromisso cognitivo senão com a realização do risco de morte. Assim, é incompatível, a partir de um critério de inferência, você afirmar. Porque quando você realiza um determinado comportamento, você se compromete com o conteúdo que está inserido nesse comportamento. É basicamente, como um filósofo americano diz, é um jogo de dar e pedir razões. Quem realiza um determinado comportamento compromete-se com um conteúdo, ou tem um vínculo relacional com um determinado resultado, um determinado tipo penal. Então, me parece que isso eu consigo demonstrar através das soluções de casos, uma concepção cognitiva, além de ser mais previsível, é possível pelo nosso ordenamento, ela é muito mais controlável. Então, na verdade, o magistrado sempre, quem manipula o conceito de vontade, sempre tende a dar a sua própria impressão daquilo ali, a partir de um critério objetivo. Será possível contornar e controlar esse tipo de imputação. Então, eu acho que, ao invés de objetivar, nós conseguimos entregar um conceito de dolo que é controlável, que continua respeitando a autonomia humana, porque nós estamos valorando o comportamento humano, e nós convivemos em sociedade e temos que compatibilizar essas esferas de liberdade. Então, me parece melhor. Mais perguntas?
Boa tarde. Eu tinha duas perguntas, uma para o professor Ronan e uma para o professor Frederico. Para o professor Ronan, eu pergunto a respeito daquela solução pela condição INUS do problema das decisões colegiadas. Eu pensei... Não, ainda não. Eu pensei numa decisão colegiada de um órgão de 5 componentes, em que eles decidem, por maioria, não retirar um produto do mercado ou não fazer um recall, e isso surte problemas lá na frente. E 4 pessoas votam pela não retirada, pelo não recall, pela decisão que mais tarde vai provocar algum resultado nocivo, e uma vota contra, melhor dizendo, vota a favor daquela decisão que preservaria o consumidor. Eu não consegui ver como é que esses 4 votantes, esses 4 votos desfavoráveis ao bem jurídico, seriam cada um deles uma integrante necessária de uma condição suficiente. Se nós temos A, B, C e D, e os 4 votam pela não retirada, pelo não recall, e apenas E vota em favor do consumidor, vamos dizer assim. A mim, pelo menos, pareceu que cada um dos votantes, A, ou B, ou C, ou D, poderia dizer que os 3 outros votos, somados, 3 já são maioria em 5, né? Os outros 3 votos já constituiriam, então, uma condição suficiente da onde o voto daquele que se defende, que usa esse argumento, talvez, pelo menos a mim pareceu, não fosse uma condição, uma componente necessária de uma condição suficiente, como exige a fórmula INUS, né? Para o professor Frederico, a minha pergunta é sobre como nós poderíamos aplicar esse critério proposto para as normas penais em branco para os tipos comuns. Eu gostaria de saber se o professor reconhece, em primeiro lugar, né, a possibilidade de que, para algum tipo determinado, o conhecimento da norma penal seja necessário para a percepção da nocividade da ação. Eu não quero me vincular aqui a categorias consagradas do mala em C, mala proibida, que eu acho que vai trazer mais problema que solução. Eu pensei, o exemplo que me ocorreu foi a lei dos símbolos nacionais, a lei 5.700, que prevê um monte de normas sobre como hastear a bandeira, como deshastear a bandeira, como eliminar uma bandeira rasgada, que tem que ser queimada numa solenidade no dia 7 de setembro. E ninguém sabe isso. Eu não sei por que eu sei isso. Sério? Que coisa mais inútil. E a lei tem lá um dispositivo bizarro que diz que a infração a qualquer dispositivo daquela lei constitui contravenção penal. A gente tem um óbvio problema de liberdade de expressão aí, por conta de você ter uma camiseta que imita a bandeira do Brasil. Vamos fugir disso, por favor. Um arranjo do hino nacional que fuja da versão oficial. Vamos fugir disso, por favor. Mas o professor não reconhece isso como uma norma penal em branco porque é uma remissão interna na própria lei, né? Então, tem um dispositivo na lei dizendo que, para eliminar uma bandeira estragada, ela tem que ser queimada numa solenidade no dia 7 de setembro. E, na mesma lei, tem um dispositivo dizendo que quem descumprir isso comete contravenção penal. Então, a mim parece que, pelo critério do professor, isso não é uma norma penal em branco. Caso o professor reconheça isso como um exemplo, ou pense em outro exemplo, de uma norma penal cujo conhecimento é necessário para o reconhecimento da nocividade da conduta, eu gostaria de saber como o professor resolveria esse caso. O senhor usaria o mesmo critério que usa para as normas penais em branco? Ou, enfim, como é que ficaria? São essas 2 perguntas que eu tinha. Muito obrigado. Bom, meu caro Gustavo, eu agradeço pela pergunta, que me dá a oportunidade de retomar o raciocínio e já avançar, inclusive, na questão do caso do Hopi Hari, que foi suscitado. Bom, antes de mais nada, nós precisamos ter em vista que o MEC sustenta que, em geral, os eventos decorrem da conjunção de diversos fatores, né? Dificilmente um evento decorre de uma única conjunção de fatores, né? Via de regra, há várias possíveis conjunções de fatores que apresentam aptidão para produzir o resultado.
No caso da votação em um órgão colegiado, a condição, relembrando então a proposta de causa, de definição de causa de Mech, né, da teoria Enos, causa é a componente necessária de uma condição suficiente do resultado. A condição suficiente do resultado em uma votação de um órgão colegiado é a maioria de votos. Essa é a condição que leva ao resultado. Resultado entendido aqui como deliberação, que também pode ser considerado um segundo evento. Mas vamos tomar como referência de análise o resultado como a deliberação, né? Então, para que a deliberação ocorra, é necessária a maioria de votos. Essa maioria de votos, portanto, é a condição suficiente do resultado. Condição suficiente é aquela condição que garante que o resultado ocorra. Se considerarmos que essa deliberação pode ser alcançada através de várias condições suficientes, de distintas conjunções de fatores, eu tenho cada voto, cada acionista pode compor uma conjunção própria de fatores. Como eu fiz na exposição, se nós representarmos os acionistas por letras, eu tenho acionista A, o acionista B, o acionista C, o acionista D e o acionista E. Então, uma primeira possível conjunção de fatores, uma primeira possível condição suficiente para a deliberação seria a conjunção ABC. Mas eu também tenho a conjunção ABD, eu também tenho a conjunção BCD, eu também tenho a conjunção... e assim por diante. Então, apesar de haver 4 votos no seu exemplo, no sentido da deliberação, e um voto contrário, esses 4 votos podem configurar distintas condições suficientes aptas à produção do resultado. E, nesse contexto, cada voto é considerado uma componente necessária de uma condição suficiente, condição compreendida como uma das várias possíveis conjunções que tem aptidão para produzir o resultado. Então, eu penso que a solução é essa. Vou dar um exemplo, além, antes de entrar no exemplo do Hopi Hari, do caso do Hopi Hari. Foi apresentado como objeção à teoria Enos a sua dificuldade de ser aplicada a casos simples, a casos do cotidiano. E isso, dentro daquela primeira objeção, existem várias objeções à teoria Enos, eu não tenho, em razão do tempo, eu não pude enfrentar todas elas. Mas uma primeira objeção, que é uma objeção considerável, que necessita de um enfrentamento adequado, é a questão da dificuldade da teoria. Essa crítica é uma crítica recorrente e para ilustrar a dificuldade, a suposta dificuldade ou a invocada dificuldade da aplicação da teoria Enos, foi aduzido o seguinte exemplo: como a teoria Enos pode ser aplicada para resolver casos do cotidiano, casos simples, casos corriqueiros, como, por exemplo, explicar a relação de causalidade entre a conduta de um apostador da loteria de comprar um bilhete e o resultado ganho na loteria. Como a teoria Enos poderia explicar esse resultado? Segundo essa crítica, a teoria Enos não teria aptidão para explicar essa conduta do apostador de comprar o bilhete como causa de um efeito que é o ganho na loteria. Eu não vejo essa dificuldade, como não vi e sustentei no meu trabalho a aplicabilidade da teoria Enos nessa situação. Nós não podemos perder de vista que, para que haja o ganho na loteria, para que o apostador receba o prêmio, não basta ele comprar o bilhete. Ele precisa comprar o bilhete, ele precisa guardar o bilhete, ele precisa ter os números contemplados no sorteio e apresentar a entidade promotora do evento para que possa receber o prêmio. Então, essa conjunção de fatores é uma condição suficiente para o resultado. Sem essa conjunção de fatores, não é possível haver o resultado, que é o ganho na loteria. E a compra do bilhete é uma componente necessária da condição suficiente que leva ao resultado. Portanto, eu não vejo dificuldade de considerar a aplicabilidade da teoria Enos nesse contexto de uma situação, de um exemplo cotidiano, relativo a um ganho numa loteria. Em relação ao caso do Hopi Hari, que me foi perguntado, eu não tenho conhecimento fático considerável para avançar nas reflexões do caso, de modo que isso, a Flávia expôs aqui com muita felicidade
toda a complexidade subjacente ao caso, né? Todas as intrincadas relações relacionadas às divisões de trabalho no contexto daquela empresa, de modo que analisar a conduta de cada um daqueles acusados, sem conhecer o inteiro teor da acusação, eu penso que não seria responsável da minha parte. Mas nós podemos tomar algumas, para fins de reflexão, uma situação que ficou mais clara, enfim, que é mais fácil de ser percebida a partir desse caso. Nós também partindo da premissa de que o resultado morte não ocorre a partir de um único fator, né? Ele decorre da conjunção de vários fatores, nós podemos considerar vários fatores, nós podemos considerar distintas conjunções de fatores que podem ser consideradas condições suficientes para a produção do resultado. Aí, Flávio, eu vou te pedir uma ajuda aqui na reconstrução do caso, sei que está mais a par, né? Mas se pensarmos na conduta lá de um dos operadores, porque tem uma divisão de operador, setor de operação, setor de manutenção, né? Enfim, uma confusão terrível. Mas vamos facilitar a análise. Se pensarmos lá no setor de operações, né? Então, vamos supor que um operador, em um dia, retirou lá um item lá da cadeira, né, que era necessário para conferir segurança lá ao brinquedo. No outro dia, o outro operador permitiu o ingresso da vítima na cadeira. Enfim, outro operador acionou o mecanismo. Então, esses distintos fatores formam uma conjunção suficiente, né, para a ocorrência do resultado. Conjunção no sentido de que a reunião desses fatores garante a ocorrência do resultado. Se entendermos a conduta e retirarmos dentro desse complexo de atuações uma conduta específica, destacarmos uma conduta para análise, perceberemos que nesse contexto, delimitado dessa forma, essa conduta de um desses operadores pode ser considerada uma componente necessária de uma condição suficiente que garante, portanto, que garante a ocorrência do resultado. Então, é preciso isolar bem. A professora Heloísa fala isso com muita felicidade, eu tive a oportunidade de ouvir isso mais de uma vez, e isso é necessário porque, infelizmente, essa preocupação com a reconstrução dos fatos, com a delimitação correta dos fatos, infelizmente, não é feita. Nós temos dificuldade de trabalhar com acordos, com jurisprudência no Brasil, não apenas porque não há uma cultura de se proceder dessa forma, com esse tipo de análise, mas também porque os acordos não permitem, não trazem com clareza uma clara delimitação dos fatos que são pressupostos da nossa análise. Então, isso dificulta muito o trabalho, a interpretação, a sistematização do raciocínio dos tribunais, das decisões judiciais, de modo que essa delimitação fática é absolutamente imprescindível. Eu espero ter sido um pouco mais claro com as minhas observações. Eu quero só dizer que você foi bondoso. O que me surpreende nos acórdãos não é que eles não manifestam um conhecimento sobre fatos que os magistrados usaram para julgar. Ou seja, eles esqueceram, se equivocaram, não puseram esses fatos que eles conheciam no corpo do acórdão. Eles não fazem questão de saber desses fatos. E isso que é admirável, né? O caso da Samarco é um caso sintomático. É uma acusação de você omitiu em 10 anos tomar medidas para evitar a queda, o rompimento da barragem. Então, assim, é o que eu digo. A ligação entre uma omissão e o resultado não é uma ponte Maluf. Né? O nexo de causalidade não é uma ponte Maluf que liga nada a lugar nenhum. Tem uma subida e uma descida, entendeu? Os meus alunos não conheciam essa expressão, porque eles são muito novinhos, mas eu expliquei. Deve ter foto no Google. Tem aqui uma omissão e aqui tem um resultado e tem um nexo entre as duas. Então, como é que o réu pode se defender de uma acusação? Como é que ele pode dizer, eu estava em coma nesse dia? No dia que foi tomada essa decisão, X? Não, porque não tem nem o dia. Porque a pessoa omitiu. Omitiu o quê? Quando? Então, surpreendente. Isso agora, claro, gera um problema em cadeia, porque a denúncia foi recebida, vão entrar com recurso, isso quer dizer, daqui a 10 anos a gente vai ler um acórdão, e esses fatos nunca foram especificados. É assim, é inacreditável. É inacreditável. As decisões do Beguerra, assim, a parte fática, né, é incrível. Estão todos os detalhes lá. Então, até para fazer os casos que a gente lida na vida, aqui para ensinar direito na GV, a gente usa muitos casos.
não é difícil construir casos. Estão todos os dados lá, inclusive no caso do Leather Spray, que muitas pessoas não se atentaram a isso, mas era uma controlada. E foi o conselho da controladora que tomou a decisão, não foi da controlada. Isso ninguém... Mas está lá no acórdão também. Então, todos os dados vão ter lá no acórdão. Agora, aqui, não só não tem, porque simplesmente eles são ignorados. E é isso que surpreende. Como que o juiz pode chegar a tal ou qual conclusão sem ter os fatos? Já começa aí. É o que vai acontecer com esse caso do orçamento. E vão julgar. Muito. A verdade é essa. A responsabilidade é sempre dos juízes, né? Porque são eles que recebem as denúncias. Mais alguma pergunta? Tem uma pendente para mim aqui do Quant. E lá atrás tem mais uma. Grande Gustavo, você me coloca uma... Pois é, a Heloísa tentou me salvar aqui. Por excesso de honestidade, eu não deixei o Gongo salvar, não deixei que o Gongo me salvasse. Eu queria fazer, acho que a sua pergunta, ela é profundamente interessante. Ainda bem que eu não fui o primeiro a responder, que eu pude pensar um pouco aqui a respeito dessa resposta. Eu estou mais ou menos convicto da resposta que eu vou te dar, mas antes ela precisa de só um esclarecimento adicional. A razão pela qual, talvez ela até seja parte da pergunta, pela qual eu considero que não há lei penal em branco quando um dispositivo de lei é complementado por outro da mesma lei. É porque isso aí deriva de uma imposição lógico-conceitual, né? A lei é um ato normativo, né? Um ato do legislativo, que tem um ato onde há uma manifestação de vontade com sentido objetivo de dever ser e que se manifesta por meio de um texto. E é claro que eu não posso ler e tirar conclusões sobre se esse texto tem conteúdo ou não tem conteúdo a partir de um único dispositivo. Muitas vezes o preceito, o conteúdo do preceito, ele vai depender, nós sabemos bem, de outros dispositivos, né? Então, da mesma lei. Mas, de todo modo, se o conteúdo perfeito do dispositivo está estabelecido naquele mesmo ato, aquele, então, não é uma norma incriminadora, uma norma de sanção, cuja aplicabilidade vai variar em função de outros atos. A aplicabilidade dela já está toda definida ali, né? Por isso, eu não posso dizer, fazendo uma leitura... Basta não fazer uma leitura exclusiva do dispositivo, mas do texto completo da lei, para eu verificar que ele não está, na verdade, em branco, né? Mas, bom, num caso como esse, né, de uma lei que estabelece uma série de condutas em face das quais a gente não consegue perceber desvalor nenhum, né, em geral, contrariedade a um objeto de tutela, não é? A algum valor juridicamente protegido, até porque a gente não necessariamente reconhece nela qualquer desvalor. Se, em face de um dispositivo como esse, que diz lá no final da lei, né, violar qualquer disposição desta lei, pena de tanto a tanto. Olha, Gustavo, eu diria que aqui, ainda que eu não chame esse dispositivo de lei penal em branco, vale as mesmas regras. Porque a minha questão é só, afinal de contas, o que essa lei está querendo dizer, né? Quais são os tipos que ela está estabelecendo por meio desse dispositivo, né? Porque esse dispositivo é simplesmente uma medida de economia de texto, né? O legislador poderia ter repetido agora num capítulo dos crimes todas as disposições anteriores, né, estabelecendo pena. E aí ele podia fazer de duas maneiras, né? Ele poderia fazer queimar a bandeira, incinerar a bandeira nacional fora do dia da bandeira, né? Ou poderia fazer
violar a obrigação de guardar a bandeira nacional e preservá-la da cremação até o dia da bandeira, né? E eu, aí, para ser coerente com tudo que eu desenvolvi até agora, né, para mim, o único sentido desse preceito seria realmente esse que envolve o descumprimento de um dever de zelo com o símbolo nacional. Que esse dispositivo ele seria, portanto, um dispositivo de desobediência. O mesmo valeria, e aí agora eu me refiro a uma lei penal em branco mesmo, que está no seio do Código Penal, entre os crimes contra a propriedade material, que é violar direito de autor, né? Uma disposição como essa só não seria uma completa, uma absoluta violação do princípio da legalidade se ela guardasse em si um mínimo conteúdo. Esse mínimo conteúdo só pode ser a desobediência. Esse mínimo conteúdo que já está no próprio artigo 184, desrespeito a um direito, desrespeitar um direito de autor. Isso, então, até como conteúdo mínimo desse dispositivo, ele teria que ser incluído no tipo penal. Então, eu diria, inclusive, isso, que a complementação do artigo 184 não dispensa, na configuração do tipo, a referência ao direito que se ataca. Porque o sujeito que fotocopia, em vez de 15%, ele fotocopia 20% do livro, ele não consegue perceber por esses 5% a mais, não é, o desvalor da sua conduta, a menos que ele reconheça aí que viola algum direito. Então, eu diria, sim, que esse é um tipo penal que demandaria do dolo, mais do que o conhecimento dos pressupostos fáticos, normativos de sua conduta, o reconhecimento de que, por meio dele, se viola um direito de autor. Seria o ônus do legislador de lançar mão de um tipo tão impreciso quanto o 184. E um ônus que se justifica porque, talvez, se ele botasse em discussão no parlamento fotocopiar 15% de um livro, isso não passaria, porque ninguém se convenceria exatamente desse critério. O que confere uma legitimidade para essa incriminação é a violação do direito de autor. Então, essa violação ela vai ter que ser elemento do tipo e, consequentemente, conteúdo do dolo. É dessa desobediência que vai decorrer a própria legitimidade dessa incriminação. Então, queria agradecer a todos, a Flávia, ao Edu, que agora está lá fora, ao Fred e ao Ronan por terem vindo. Eu sabia que tinha uma pergunta sua, não é? Isso. Ele está no banheiro. A gente pode deixar pro... Você pode perguntar para ele depois? Sim. Em off, assim? Tá. Então, com isso, porque também tem que encerrar a filmagem, né? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, do pessoal que assistiu de casa também. O Jota disse que teve mais de 3.000 acessos durante o evento. Então, quer dizer, provando que o tema é importante, e isso dá ânimo para a gente e para os nossos patrocinadores também, quem a gente agradece de novo, para que a gente faça novos eventos, que eles sejam transmitidos online, para que as pessoas tenham acesso. O próximo evento deve ser em dezembro, do grupo do Observatório da Lavagem e Advocacia, vai ser coordenado por mim e pelo Bruno Borragini, que está aqui, e a gente deve discutir advocacia, lavagem e corrupção dessa vez. Em dezembro, a gente vai anunciar com o tempo nas mídias sociais de novo. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer ao Luiz, agradecer ao Alaor e os nossos amigos que estão na Alemanha, e também os outros do grupo que, no próximo encontro do ano que vem, vão falar, o Yuri, a Beli, cadê a Raquel, que teve que sair, e quem mais quiser, por favor, fazer parte do nosso grupo, vai ser muito bem-vindo. Tratando de dogmática aplicada a casos concretos, será um prazer fazer parte do nosso grupo e vir falar aqui também da próxima vez. Tá? Oi? E hoje à noite, quem quiser sofrer em linha, tem um lançamento na Livraria Cultura do meu livro do Edu, mas o livro está à venda aqui, aqui em cima. Mas quem quiser também vai ser na Livraria Cultura hoje a partir das 18h30 até as 21h30. Então, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz que meus alunos estão aqui, meus amigos, o Guico também, processualistas, inclusive. E espero poder vê-los de novo em dezembro. Muito obrigada.